Olá, estamos em mais um programa Mulher Litoral. Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. E continuando ali a nossa trilha, né? Vamos dizer assim, falando sobre relacionamentos abusivos. Hoje a gente trouxe a doutora Giane Ramos, que ela é advogada e especialista, né? Nessa questão de relacionamentos familiares, enfim. Doutora Giane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Se apresente. Boa noite, para quem está assistindo ao programa. Gostaria de agradecer a Andresa pelo convite, muito especial para mim, tanto por ela, né, por ser uma amiga de longa data, tanto pelo tema que nós vamos trazer hoje, que acredito que seja bem interessante. Sim, é bem interessante. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente sabe que está no relacionamento abusivo, mas a gente não sabe como recorrer à justiça. E eu achei interessante trazê-la aqui para ela esclarecer como que funciona, como que eu devo... Será que eu devo primeiro contratar um advogado antes de ir na delegacia? Será que eu devo que ir na delegacia primeiro? A gente não sabe, né? A gente tem muitas dúvidas. Vou agradecer já a presença das pessoas que já estão aqui online assistindo. Ai, deixa eu diminuir aqui para não dar interferência. E aí eu vou perguntar já com a primeira questão, tá? Vocês tendo dúvida, já coloquem aqui, que aí a gente vai respondendo ao vivo para vocês, tá? Vou pedir também para vocês compartilharem essa live para alcançar mais pessoas. Primeira questão aqui. Ok. Doutora, olha só. A minha vizinha, ela sofre abuso. Como eu posso pedir ajuda? Na verdade, assim, antigamente a lei não permitia que outra pessoa que não fosse a vítima chamasse a polícia, né, através do 190. Hoje, o que eu indico, na verdade, nessa situação é que caso algum vizinho, algum conhecido veja essa situação de violência doméstica, que ative o 190, que provavelmente a polícia vai até o local com bastante rapidez. Aqui em Guaratuba tem sido bem efetivo nesse sentido aí da rapidez quanto à chamada de ocorrência. E quando a gente liga para o 190, é uma denúncia que a gente faz anonimamente? Na verdade, eles não, depende do caso, eles não pedem o nome, ainda mais se tratando da questão de violência, né? Não sabe como o parceiro também poderia agir, se descobrisse que é algum vizinho, se poderia agredi-lo também. Então pode ser anonimamente, só indicar que não gostaria de se identificar e colocar a questão que está acontecendo e tal certinho, apresentar o endereço que a polícia vai até o local. Ah, então é bem interessante. Então o 190, vamos dizer que vai ser o primeiro passo. O primeiro passo. 190. O primeiro passo, sem dúvida nenhuma. E tem várias campanhas também na internet que falam, um X, né? Um X, inclusive até a doutora Marisa de Freitas, que é a juíza da vara criminal aqui da comarca, ela aderiu a essa campanha, né, do X vermelho para ir até algum local público, né, que alguma pessoa possa te chamar ajuda, e realmente tem bastante mobilização da rede social e uma campanha bem forte em cima dessa situação. Tá, então o que a gente faz? A gente faz um X. Um X vermelho. Com né? batom, com esmalte. Batom, qualquer coisa. Qualquer uma canetinha. coisa. Então, vamos supor que você vá a uma farmácia, por exemplo, né? Você chega, só faz o X na mão e apresenta para balconista ali, né, para atendente. Provavelmente, se ela estiver também instruída, né, que provavelmente a empresa, essas empresas, os comércios, na verdade, têm sido bastante conscientizados dessa situação. Então, só chegar ali nela ou qualquer loja, qualquer estabelecimento e mostrar o X, provavelmente ela vai se atentar à situação daí. Tá, agora vamos sobre a questão do boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. É uma coisa que eu até mesmo eu tenho dúvida. Então, assim, como eu posso fazer um BO, né, contra a violência doméstica ou algum tipo de abuso, né? Como que a gente faz? Como que é essa questão? É online, é presencial? É presencial, mesmo agora na pandemia. Pela situação da violência ser uma situação de emergência, né? Então, tem sido presencial, a pessoa vai até a delegacia da cidade, que é ali atrás da rodoviária, né?
caso precise. E ali vai contar, relatar os fatos, vai contar o que aconteceu no BO, quem é o agressor. E esse também é um dos primeiros passos para poder dar continuidade com a ação. É bem interessante. Só que o seguinte, tem muitas mulheres, às vezes, que elas são coagidas, né? Pelo próprio marido e, às vezes, até pela família. Com certeza. Né? Às vezes, pelos amigos, a retirarem a queixa. Né? Como que está funcionando hoje? Dá para retirar a queixa? Na verdade, é uma dúvida muito recorrente, né? Uhum. Eu mesmo já atuei em casos em que algumas mulheres realmente se sentiram coagidas até pelo marido, inclusive com essa dependência psicológica, emocional da pessoa, né? Então, assim, a questão do crime, né, pela Maria da Penha, que é a mais comum, que todo mundo conhece, né? Ela é uma ação incondicionada, né, que fala que não depende se a vítima quer ou não que esse processo vá para frente, tá? Então, não precisa a vítima falar o seu desejo de querer continuar ou não. O Ministério Público pede para continuar o processo, independente de se ela resolveu voltar atrás, independente disso. Tem uma possibilidade na lei que fala sobre uma audiência, né, que o juiz daí marca, a pessoa que contrata o advogado peticiona lá no processo que ela gostaria de se retratar, daí a juíza vai ouvi-la, né, nessa audiência, vai marcar uma data, vai ouvi-la nessa audiência, vai ver realmente se os motivos dela são válidos para desistir da ação. Né? Caso contrário, se o juiz entender que não é válido ou que ela está, em tese, sendo coagida, ela vai continuar da mesma forma. Tá? Mas tudo isso, né, importante salientar que tudo isso começa a partir do BO. Então, a mulher indo até a delegacia fazer o BO, é a partir dali que esse processo continua. Se ela não fizer o BO, não vai ter como ter audiência, não vai ter como se manifestar perante o juiz, isso é natural. Então, se ela quiser alguma providência judiciária, né, então ela tem que ir até a delegacia para poder realizar esse BO. É bem interessante, então. Então, liga para o 190, né, pede ajuda. Pede ajuda, ou algum vizinho, né, porventura. Ou vai direto na delegacia. Isso. Tem que ser na delegacia da mulher? É que aqui em Guaratuba, se eu não me engano, ainda não está instaurada a delegacia da mulher. Mas tem alguns projetos que vai ter uma delegacia especializada, né? Porque aqui em Guaratuba tem muitos casos de violência doméstica. Então, mas por enquanto não tem, é nessa delegacia mesmo. Tá, é outra pergunta aqui que está também incluída naquela tua resposta, mas Okay. eu vou refazer, tá? Com a Lei Maria da Penha, como a Lei da Maria da Penha pode ajudar a vítima e se a Lei da Maria da Penha ela só serve para as mulheres? Ok. Quando é chamado a polícia, se o agressor ele ainda está no local, que geralmente é o que acontece, né? O agressor fica no local, a polícia é chamada e a pessoa é presa em flagrante, que chama, né? Então ela já é conduzida através da viatura para a delegacia direto. Então, esse procedimento, ele é muito até doloroso às vezes para a vítima, sabe? Porque às vezes tá com criança em casa, filho em casa, então ela sofre uma agressão, daí tem que passar talvez até uma vergonha para ela, né? Apesar que tem que ser recorrido mesmo à justiça, mas eu entendo que seja um sentimento de vergonha, assim, perante a polícia. Muitas das mulheres que eu conheci que sofreram isso, muitas não foram até a delegacia por realmente vergonha, se sentirem envergonhadas perante os filhos ou falar assim, nossa, como que eu vou lá falar com o rapaz da delegacia, entendeu? O que ele vai pensar, o que ele vai... Não, mas... E daí, com isso, acaba até trazendo algumas desculpas, né? Tentando justificar a agressão, né? Não, talvez eu não fiz uma boa janta hoje, realmente não fiz o serviço de casa certo, não estou agindo corretamente. Então, voltando ao ponto principal, o agressor é preso em flagrante e conduzido até a delegacia.
Você repete a primeira pergunta para mim novamente, só para eu... A primeira era como a lei da penha, ela pode ajudar ok. a vítima. Ok. Depois que a polícia é chamada, né, vai lavrado o BO, né, o agressor vai em custódia, né? O que acontece? A juíza determina a questão das medidas protetivas, né? Ficar distante 200, 300 metros da pessoa, não pode ficar no mesmo ambiente. Então, a maneira que o judiciário protege, né, a justiça protege, é com essas medidas protetivas de início. Inclusive, descumprimento, o agressor que descumprir essa determinação do juiz, tá, ele é preso novamente e é muito pior para o agressor. É muito mais, bem mais difícil ele sair na primeira questão só do flagrante do que ele descumprindo, porque, ou seja, a juíza já deu uma determinação para ele e ele está descumprindo, chegando perto da vítima. Então, assim, a partir do momento que tem já a medida protetiva estabelecida já, então, na sequência, se o agressor vier perto ou a mulher se sentir ameaçada, novamente liga ao 190, explica que já tem uma medida protetiva vigente, aí a polícia vai voltar ao local e vai fazer todos os trâmites e levar novamente para a custódia o agressor. É bem interessante, você falou também sobre a questão da culpa, né? A mulher às vezes acaba se culpando, até mesmo os filhos, porque às vezes o abuso é diretamente com as crianças, né? Quando o filho já está maiorzinho, ele já sabe recorrer, ele já sabe pedir ajuda. Mas a criança não, a criança é inocente, a criança ela não sabe se defender. E ela depende do adulto para isso, justamente é o adulto que desprotege, o adulto que acaba agredindo. E assim, como que a medida protetiva... Porque assim, a medida protetiva, eu sei que é para proteger. Mas a gente só sabe que desprotege quando é infringida. Quando ela é infringida, exatamente. Né? Então, assim, como que a pessoa ela deve estar atenta para essas questões? Por exemplo, uma mulher que ela está sobre medida protetiva e o marido ele não pode se aproximar dela a partir de tanta distância, né? Que eu não sei quais são os critérios ali da medida protetiva, né? Até que ponto realmente a medida protetiva protege? Na verdade, é até um questionamento pessoal meu, não só como profissional, mas como mulher também, né? Caso nunca passei por uma situação dessa, mas se caso viesse a acontecer, é um questionamento como cidadã. A lei fala bastante sobre essas medidas protetivas, mas quem me garante, né? Quem me garante que o meu agressor, no caso, pode vir até mim ou, de repente, atirar em mim ou fazer qualquer coisa, e daí como que vai funcionar? Realmente tem alguns pontos ainda a serem esclarecidos na lei. A princípio, a medida protetiva é para funcionar. Pelo menos aqui em Guaratuba, a efetividade, pelo menos das clientes que eu tenho, a gente sempre conversa, sempre tem um papo com elas, né? Sobre a situação, pergunto como que elas estão, se está acontecendo alguma infração quanto à lei do que foi determinado. Então, a princípio é para funcionar. Em Guaratuba, pelo menos, funciona. Né? Não sei em outros lugares, né? Mas a gente vê também bastante o feminicídio, né? Então, é uma coisa que vem crescendo muito. Mas é um medo natural, acho que para qualquer mulher, independente da área que trabalhe, que atue. A gente tem um pouco dessa lacuna ainda na lei sobre a efetividade, na verdade, da medida protetiva. O quanto que ela vai ser eficaz, né? Isso, porque assim, é a lei que nos guarda, né? Mas a lei é uma coisa que a gente não é concreta, né? Não te passa segurança, na verdade. Não passa segurança. Então, assim, a medida protetiva, ela vai assegurar que vai ter uma pessoa, né, me acompanhando, me guardando. Exato. Então, assim, aí eu me sinto protegida. Porque eu sei que tem uma pessoa que é da lei para... Exatamente, para fiscalizar a situação, né? Porque se não der tempo, muitas dúvidas que aparecem, né? Que a gente... Não, é super compreensível também. Muitas dúvidas. Agora, sobre a questão do feminicídio que você falou. Aumentou os casos de violência? O que é que você percebe, assim? Você diz no período de no período pandemia? Agora da pandemia. Com certeza. Eu conversei com
com um colega da faculdade na época, que ele é sargento, e ele falou que pelo menos aqui em Guaratuba 60% dos casos, não de feminicídio, mas de violência doméstica, né? Mas eu digo no geral, acredito através das redes sociais, das notícias, da internet, então eu tenho visto bastante mesmo. E assim, o que mais me intriga é que pode ser coincidência, pode não ser, mas eu tenho visto algumas notícias que, pelo menos em Santa Catarina, uma grande parte das mulheres que foram vítimas, né, do feminicídio eram mulheres advogadas. Então é uma coisa que me deixa receosa, né? Não que vá acontecer, a gente também não sabe. Mas eu não sei se é a maneira que a mulher, quando ela é advogada, ela entende um pouco mais de lei, então talvez ela tente se impor, sim, aí o agressor já sabe que ela vai se impor, que ela sabe que ela vai recorrer, não tem como coagir ela, entendeu? Então talvez o índice seja maior, pelo menos em Santa Catarina, né? Não vou generalizar. O índice seja maior lá por causa disso, então é bem preocupante. Mas é bem interessante o que você falou. Então, assim, como eu entendo mais da lei e eu sei onde que está o limite, então é muito mais fácil eu enxergar e poder, né, entrar com ação, né? Sim. Entrar com a medida, fazer um BO. E alguns casos também que eu vi desses de Santa Catarina que eu comentei agora, não era um histórico de casais que eram... que brigavam muito ou que, sabe, já teve um histórico de agressão. Não, foi a primeira vez que aconteceu e já resultou no feminicídio. Então, eu acredito mesmo que seja porque a mulher, no caso, que é advogada, ou qualquer outra mulher de outra profissão, mas que seja mais instruída, vai se impor, sabe como que tem que fazer. Então, às vezes, o agressor pensa nisso e já tenta calar ela no começo, já, para não... É bem complicado, é bem triste, na verdade. É uma realidade bem triste. É triste. E assim, ó, nunca teve o exemplo que você citou, né? Então, eram casados e... Pra todo mundo era um casal super feliz, super... E aí, e de repente, morreu. Morreu. Né? Foi assassinada ali pelo marido e sem nenhum tipo de... Sem nenhum tipo de... Sem nenhum tipo de BO, sem nenhum tipo de sinal, de né? sinal. Pelo menos perceptivo. Suspeita, nada. É porque também a cultura brasileira acaba protegendo, né? Protege. Defende o agressor. Acaba defendendo o agressor. O seguinte, para fazer um BO, eu preciso de provas? Não. Você chega na delegacia, tá? Geralmente quando a mulher está muito ferida ou com escoriações e tal, ela vai ser requisitada para fazer o exame de corpo de delito. Uhum. Isso é um padrão da questão da ação. Então, você não precisa de provas. Você vai chegar lá, vai explicar o que aconteceu, vai ter uma pessoa ali que vai te auxiliar, também você vai chegar, falar, fui agredida. Então, você não precisa de ter provas. Então, né? Tá. E assim, melhor ainda... coragem. Só coragem. Tá bom. Melhor ainda quando é indicado para você fazer o corpo de delito, porque daí não tem dúvida, né? Vem o laudo lá especificando o tipo de escoriação que você teve e tal. Então não precisa de provas. Uhum, tá. Vamos dar um intervalinho, fiquem aí e a gente já volta com mais questões para a doutora Giana responder aqui pra gente.
Você já ouviu falar sobre proteção financeira? Todos nós passamos pela jornada de construção, conquistas e manutenção de nosso patrimônio. Porém, imprevistos acontecem, e é para planejar esses momentos que existimos. A Guaratuba Seguros é uma empresa focada em soluções, em cada etapa de sua vida. Desempenhamos um papel consultivo, personalizando a solução à sua necessidade. Se você está assistindo esse material, parabéns! Alguém está pensando em seu futuro. Guaratuba Seguros, cuidando de você. Para maiores informações, peça um estudo personalizado. Então, voltamos aqui. Doutora Giane, outra pergunta. Ok. A Lei Maria da Penha, ela protege os homens? Então, na verdade, não se usa o termo para homens, né? Que, na verdade, essa lei 11.306 de 2006, inclusive que esse ano fez 14 anos da existência dela, ela foi feita pela história da Maria da Penha, que viviam anos em um relacionamento extremamente abusivo. E, por último, o companheiro dela conseguiu deixá-la paralítica. Então, foi feita essa lei, na verdade, levou o nome dela, né? E, na verdade, foi o marco do início pela luta contra essa violência doméstica. Mas, assim, eu vi até, inclusive, esses tempos, um caso lá de Cuiabá, em que um homem foi agredido realmente pela mulher. E a mulher destruiu o carro dele, fez assim, agrediu ele mesmo. E ele foi até a delegacia e fez o BO, né? A mulher foi presa em flagrante porque ela estava incontrolável. E o juiz entendeu que sim, que caberia a lei da Maria da Penha no caso daquele homem. Por quê? No direito a gente usa um termo chamado analogia. O que é essa analogia? Nós vamos usar, independente se for homem ou mulher, essa mesma lei, porque é um caso parecido, só inverteu que era homem. Entendeu? Então, esse juiz do Cuiabá, inclusive, eu li a decisão dele e foi extremamente sábia. Sábia porque fez a mulher ainda reparar o homem quanto aos valores financeiros do gasto do carro, porque ela arrebentou o carro dele num ataque de fúria, literalmente de fúria. Então, assim, dependendo do juiz, pode caber assim por analogia. Eu acredito que eu nunca vi aqui em Guaratuba, na verdade. Talvez porque os homens tenham mais vergonha ainda do que as mulheres. Garanto que pode acontecer, que acontece, né? Sim, Mas os homens têm aquele negócio de ego também, de passar vergonha. Nossa, como que eu vou explicar para um juiz, para um delegado que eu fui agredido pela minha mulher? Então, mas eu acredito que a doutora Marisa aqui, que é uma excelente juíza, provavelmente faria por analogia também, poderia considerar a lei Maria da Penha para algum homem. Porque, na verdade, a gente tem que entender que a lei ela é feita para proteger... Para todos, né? A lei para todos. Na verdade, nem precisaria... Estava pensando hoje, se o ser humano realmente respeitasse um ao outro, não precisaríamos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A lei contra a mulher seria, de um modo geral, seria a lei, seria o respeito, né? Uma conscientização, na verdade, exato, né? Mas assim, existe lei para animais, existe lei para crianças, para idosos, então para tudo. Porque o ser humano, ele só está olhando para ele. Não, então, e é triste perceber, no caso, vamos supor, da Maria da Penha ali, houve uma comoção nacional, né, um clamor pela Maria da Penha, né, e daí sim foi realizada uma lei, certo? Então, assim, pode ver, teve aquela questão da lei de proteção aos animais e tal, mas por quê? O que estava acontecendo? A mídia era só espancando cachorro, maltratando bicho, então, assim, chega uma falta de conscientização, porque se não houvesse esses casos, realmente não precisaria, né? Mas aí, vê no fundo que precisa. Exato. Infelizmente precisa. É uma questão daí de cultura também, de conscientização, é bem complicado.
É bem complicado. Né? E aí, bem interessante, os homens também têm vergonha, os homens também sentem medo. Né? Então, talvez a incidência, não vou dizer que seria a mesma porcentagem, né? Mas também tem muito homem sofrendo, né, abuso, mulher também. Mas assim, o primeiro passo é sempre pedir ajuda, sempre recorrer à justiça. Né, doutora? Agora, outra questão aqui. Vamos ver. Tá? Quais são os critérios que a justiça utiliza para enquadrar o agressor? Tá? Mas antes de você responder, eu quero dar um alô aqui para as pessoas que estão entrando. A Adriane, seja bem-vinda. A Aine, o João Lúcio, né? A Daniele, boa noite, Daniele. Tá? E compartilhem, tá? Continue compartilhando para alcançar mais pessoas. E depois também fica salva, né? A live vai ficar salva, então vai estar a semana inteira rodando e aí as pessoas podem estar absorvendo dessa informação. Então, para a pergunta, né? Então, até que ponto, quais os critérios que a justiça utiliza para enquadrar o agressor? Você diz porque é uma pergunta bem abrangente. Então, né? assim, vamos dar um exemplo. Ok. Tá? Eu liguei para o 190, pedi ajuda, a polícia veio, né? O agressor não foi pego em flagrante, porque se foi pego já vai conduzir direto. Mas ele não foi pego, ele fugiu, e aí tem aquele tempinho lá de quantas horas? Se ele ficar 24 horas? 24, daí já não é mais flagrante. Exato, aí ele já sabe, ele conhece a lei. 24 horas ele se esconde, né? Esconde em qualquer lugar. Ele se escondeu, aí aparece, né? Belo e formoso. Então, o que tem que fazer? A mulher tem que ligar de novo, denunciando que ele apareceu? Na verdade, é assim, ó. Mesmo que o agressor fuja, né, do momento ali da ocorrência, vai ficar um BO registrado, vai ficar o nome do agressor registrado. Né? Geralmente o policial que atendeu a ocorrência, ele relata exatamente o estado que a mulher estava, vai falar o nome do agressor, então ele passa um boletim geral ali, né, desse BO. Então, assim, vai ficar em aberto, e geralmente, vamos supor, mesmo que ele não esteja em flagrante, vai direto para o juiz pode determinar a prisão preventiva dele. Então fica em aberto, assim, não é ele saiu e a mulher precisa ligar de novo. Não precisa. Ela já fez o boletim de ocorrência e se ele for caso, né, vai de caso por caso. Mas caso ele chegue até ela novamente, mesmo após o BO, aí sim, ela liga e tal. Se ela se sentir ameaçada, ela liga, explica que já fez um BO, mas ele fugiu, sumiu, enfim. Mas provavelmente esse primeiro BO já vai valer porque vai continuar o processo. Provavelmente a juíza determine a prisão preventiva do agressor. Então continua assim, não tem um critério, ela não precisa ficar se movimentando muito para isso. Uhum. Outra questão aqui. Muitas vezes a mulher não pede ajuda porque o agressor ele ameaça, dizendo que vai ficar com a guarda das crianças. Isso é muito comum, né? Muito. Muito comum. Então, assim, como que a justiça vê essa questão? É fácil a mãe perder a guarda dos filhos? Não. Esse é uma questão que eu sempre escuto das mulheres. Não, mas os meus filhos... Ou ele ameaça que ela não vai ter direito a nada num possível divórcio porque ela abandonou a casa. Sempre tem essa questão, mas não é bem assim, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente ela é muito clara na questão da guarda, né? A guarda ficará com quem melhor atender os interesses da criança. Então não é simples, eu vou tirar o agressor, né? Eu vou tirar a criança de você. Não, ele vai ter que, assim, ele pode pedir a guarda, isso não impede. Só que o juiz deferir essa guarda é uma outra situação. Entendeu? E não é tão simples assim. Se a juíza entender que com o pai é melhor, ela vai determinar ficar com o pai, tá? Mas, poxa vida, vamos analisar assim, né? Já teve a questão da agressão, né? Então, se provavelmente tem algum BO ali, um boletim de ocorrência ativo.
Então a juíza vai analisar toda essa situação. Não é tão simples. Geralmente a juíza não tira da mãe a guarda. É muito difícil. Mas a justiça também, ela ouve a criança. Dependendo da idade da criança. A partir de que idade, mais ou menos, assim, Geralmente a criança entre tem os voz? 12 anos, 12, 13 anos. Então. Tá, mas caso não escute, a juíza não escute diretamente a criança, é feito um estudo social, a criança conversa com um psicólogo. Por isso que eu digo, é um processo brincando assim 1 ano e meio. Né? Porque daí tem a audiência de conciliação para ver se entra em acordo, tem uma audiência de instrução, que é quando se faz a juntada das provas, levam as testemunhas, levam novos documentos. Então é um processo bem longo, então não é tão simples de tirar a guarda da mãe. Pode acontecer, mas desde que o juiz verifique que com o pai é melhor, que é o que o Estatuto da Criança e Adolescente preconiza, né? O melhor interesse da criança sempre. Faz todo um estudo, assim. Todo estudo, não é simples assim. Não é simples. É bem mais complicado, É bem mais né? complexo, na verdade. Outra coisa, Giane, uma dúvida minha, tá? Ok. Sobre a questão das custas. Tá. Né? Eu estou precisando de um advogado e eu sei que por direito eu tenho direito a um defensor público, a uma defesa, exato. né? A um defensor público, mas eu quero contratar um advogado, né? Mas eu não tenho como pagar o advogado. As custas podem passar pro agressor? Na verdade, assim, ó, as pessoas confundem os tipos de custas no processo. Aham. Nós temos as custas processuais e os honorários advocatícios. Se a pessoa quiser continuar como defensor dativo, tudo bem, não tem problema nenhum, é gratuito e tal. E daí já o defensor dativo faz aquela declaração de hipossuficiência, declarando que a parte não tem condições de arcar com as custas do processo, certo? Mas se a pessoa quiser contratar um advogado, ela vai ter que desembolsar, né? Ela pode até não precisar pagar as custas processuais, que é as custas de intimação, do trabalho do judiciário, tá? Então, mas o advogado daí vai ter que contratar um valor, fechar um valor X com o advogado. Não tem como passar o agressor, ele sendo condenado, na sentença dele provavelmente sai lá que ele é condenado a pagar as custas processuais, tá? Ele paga, mas a questão da pessoa contratar um advogado, daí é particular, daí não tem como você passar para pagar, para ele pagar no caso. Até porque é a mulher, no caso, que escolheu contratar advogado. Isso. Ela tinha uma defensoria dativa, uma defensoria pública, mas ela escolheu contratar. Então, daí ela trata com o advogado dela, né? Aí a escolha, é particular. No caso, foi a escolha dela. Exatamente, foi a escolha dela. Ela abriu mão do gratuito para ir para o particular. Exatamente. E aí, quando ela vai para o particular, ela perde o direito do gratuito. Exatamente. Exatamente. Mas as custas processuais, porque daí você consegue comprovar, vamos supor que eu tenha uma renda de um salário mínimo. Então eu não tenho condição de pagar as custas. Daí você fala com o juiz, né? O advogado peticiona, daí te exime pelo menos das custas processuais. Mas o honorário advocatício, sendo particular, né, tem que fazer o contrato à parte daí. Ok, eu vou dar boa noite aqui para Ana Maria. Olha só, Ana Maria lá de Sergipe, gente. Eita. Ela quase, toda live praticamente ela tá aqui, ela sempre tá compartilhando. Obrigada, Ana, um beijo para você. Ó, aqui a Fefa Gomes, o Aldoberto. Sejam bem-vindos, tá, gente? Pessoal, a gente já está encerrando aqui, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês coloquem aqui e enquanto a gente estiver ao vivo, a gente consegue responder. Se não, aí fica para a próxima, tá? Mas é isso, doutora Giane. Foi ótimo você estar aqui, foi bem esclarecedor, porque ele trouxe questões assim, bem interessantes, foi até importante para mim, porque às vezes a gente precisa até... a gente é um pouco de tudo, né? A gente é até advogada da vizinha, Mas, com certeza. Porque às vezes a gente passa uma Psicóloga, informação que ela não tem. exato. Né? Passa uma informação que ela não tem, né? E aí dá acesso a ela, aos direitos dela. Porque às vezes a pessoa não conhece o direito dela. Não conhece. Ela acha que não tem direito porque não tem acesso. Ou que vai perder alguma coisa, né? Uma questão dos filhos também. E você como advogada, né? Qual conselho que você daria agora para as pessoas que estão precisando de ajuda e que não têm coragem? É assim, é muito simples a gente falar quando a gente não vive na pele. Então, eu sou um pouquinho mais racional com isso.
tento analisar a situação de quem tá vivendo. Então, não tem como eu falar para a pessoa, né, aconselhar. Se vê que realmente, se é visto que realmente tá abusivo, que tá sofrendo, porque não é só, gente, violência física, tá? A violência psicológica, o abuso psicológico também é enquadrado pela lei como crime. Então, denunciar, né, fazer o que tem que fazer pelo próprio bem da pessoa, né? Eu sei que é difícil a gente falar porque a gente não vive isso na pele, mas o que puder denunciar, né, ou pedir ajuda para qualquer amiga, conselho, conversar com alguém é muito importante, e é isso que eu indico como conselho. É isso mesmo. E assim, não se calem, né? Falem mesmo, né? Peçam ajuda, não tenham vergonha, né? Vai com medo mesmo. Eu sempre falo assim, o medo anda junto com a né? coragem. Verdade. Porque ó, mesmo com coragem você tem medo. Verdade. Mesmo o mais corajoso está aí tremendo as perninhas. Exatamente. Né? Então assim, pede ajuda, não se cala. Usa a internet. A internet acaba ajudando muito. É o melhor meio, exatamente. Né? Tem muito grupos na internet que acaba auxiliando. Tem muito até advogados, né, psicólogos que estão trabalhando online de uma forma gratuita só para orientar a pessoa. Sim. Porque às vezes a pessoa só quer uma orientação. Na verdade, não que eu descaracterize o meu trabalho como advogada, tá? Mas eu falando assim, por tudo que eu vivi na advocacia com mulheres, né? Eu acho que a primeira coisa, antes de você pensar em contratar um advogado para ver teu caso, é um psicólogo. Uma terapia, um psicólogo, porque é muito complicado. Muito complicado. A cabeça da mulher vai num nível assim que é outra coisa. Assim. Porque envolve muita coisa, né? Envolve muita questão. Filho, casamento, você como mulher em si, né? Uhum. Que daí você começa a questionar a tua própria identidade, né? Como mulher. Então Exatamente. É bem complicado. Porque às vezes o advogado vai ajudar a gente nessa questão... Juridicamente, exato. Mas e depois? Aí eu já me ponho no lugar, porque eu sou mulher acima de qualquer coisa, então assim, eu preferia 1000 vezes contratar um psicólogo do que um advogado nessa questão. Porque aí tem todo o processo depois. E assim, gente, o psicólogo, o terapeuta, é para você viver melhor, né? Não é para procurar simplesmente quando você está desesperado. Exato. Né? E a gente tem esse defeito. Tem. Né? Só procuro a justiça quando eu estou nas últimas, né? Porque estou entre a vida e a morte, ou nem entre a minha vida e né? Entre o meu filho. Eu vejo o meu filho, né? Não, porque está sendo ruim pelo meu filho, eu vou pelo meu filho. E aí a gente acaba pedindo ajuda, muitas vezes, quando a gente já não... Tá no fim, né? Deixa eu chegar no limite, já que você não tem nem força mais para fazer. E é duro também esse processo é doloroso, judicial. Hein? É demorado, né? Não é uma doloroso, coisa que é de uma demorado. hora pra outra. Você fica, às vezes, muito suscetível, né? Fica à mercê da justiça, porque pode demorar. Então, é bem complicado. E a gente se sente muito impotente. Impotente, essa é a palavra. Porque eu já recorri à justiça quando eu precisei, não nessa questão de violência doméstica, graças a Deus, não nessa questão de abuso também, mas já fui assaltada. E aí teve todo um processo. Daí depois tem que, às vezes, depor, né, novamente em audiência. Foi bem. Tive que ir na delegacia, reconhecer. Exato. Reconhecer. E assim, foi muito traumático, porque na época eu entrei em depressão, mas eu só descobri que era uma depressão depois que eu saí dela. Né? Então, assim, demorou. Foi uns 2 anos depois. 2 anos depois, aí quando eu me percebi, eu falei, caraca. Eu estava em depressão. Eu estava numa depressão. Verdade. E eu não sabia. Mas eu tinha um medo, um pavor de tudo. De tudo. Eu não saía de casa mais. Um pânico, né? O síndrome do pânico. Eu me aprisionei dentro de casa pelo medo, né? E não era do medo do que tinha acontecido, do que poderia acontecer. Não, você é assaltada de novo. Eu já passei por isso, sei bem. Outra tragédia. Então, assim, eu me tranquei, eu me isolei. Né? E aí a gente fica naquela questão, né? Sobre a lei, né? Enquanto eu estou presa dentro da minha casa, o bandido está solto. Não, é um padrão, né? Esse pensamento é padrão. Só que aí eu
procurei ajuda. Eu saí da depressão, né? Hoje eu faço terapia porque eu decidi fazer. Né? Eu digo, gente, eu preciso de um terapeuta para a vida inteira. Por favor. Né? Eu sou casada com meu marido, mas o meu casamento psicológico precisa ser com a pessoa que entende do assunto. Exatamente. Então é isso, gente, ó, procurem ajuda, tá? Procurem ajuda. Olha aqui, ó, chegou a Meirismar, chegou o Felipe Ramos, a Leila Ramos, a Maro, boa noite a todos. Mas agora a gente já vai encerrar. Ah, gente. A gente já vai encerrar, mas foi uma conversa aqui excelente. Foi um diálogo assim muito produtivo, com bastante informação. Né? Gente, obrigada por vocês estarem aqui conosco. Mais uma vez, doutora Giane, muito obrigada por você ter vindo. Pelo convite. Muito bom. Muito obrigada. E é isso, gente. Procurem ajuda, tá? E me ajudem também compartilhando essa live, tá? Um beijo para vocês e até semana que vem.